Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre diabetes do tipo 2, encerrando desta forma a série sobre diabetes. Com relação a consequências e sintomas, eu já havia dito nos vídeos anteriores, então eu não vou comentar nesses, tá? Nessa patologia nós vamos falar sobre as causas, sobre o tratamento e sobre as orientações nutricionais. E o que é o diabetes? Diabetes é uma doença crônica onde há uma disfunção das proteínas, dos lipídios e dos carboidratos, levando a uma hiperglicemia. E essa hiperglicemia é crônica, né? Então, quando a gente fala lipídio e proteína, porque também há disfunção com relação a essas macromoléculas. Os tipos mais frequentes é o tipo 2, 90%, e os 10% restantes está entre o tipo 1 e o diabetes gestacional. Antes de passar para a hereditariedade genética, eu queria só fazer um comentário sobre essa figura. Então, no primeiro, lá em cima, que é uma pessoa saudável, tem um pâncreas com uma seta de roxo insulina, um tanto de insulina. Essa insulina ela vai encaixar num receptor que está na célula e vai, dessa forma, o quê? Vai ativar uma substância que chama GLUT4, que está na membrana também, e ela vai fazer, esse GLUT4 vai fazer uma abertura para a glicose entrar. Então isso normalmente está acontecendo no nosso organismo, nas células musculares e nas células adiposas. No diabetes tipo 1, o que acontece? O pâncreas nem produz insulina, então vocês veem que há um X na seta, não produz insulina. E o diabetes tipo 2, o que acontece? O pâncreas produz insulina, só que essa insulina, igual tem um X na seta, ela não consegue encaixar no receptor da insulina. Aí não vai acontecer nada. A cascata não vai acontecer, o GLUT4 não vai para a membrana da célula e a glicose não vai entrar. Então é isso que vai acontecer. Lembre do que eu estou falando, que eu vou comentar lá na frente. A glicose não entra e a insulina não encaixa. Então isso que acontece no diabético tipo 2. E com relação aos gêmeos, as causas hereditariedade. Se você colocar, isso acontece muito bem, você pode colocar esses gêmeos, convivendo com uma família que tem hábitos alimentares não saudáveis e o outro saudável, e um deles, né, que ficou com a família que não tem hábitos alimentares saudáveis, ele pode, ao longo da vida, ter excesso de peso, ter obesidade e desenvolver o diabetes tipo 2. Então, isso acontece, né? Mostrando que não só a hereditariedade que faz com que a pessoa tenha diabetes do tipo 2. E as outras causas do diabetes tipo 2? Uma é o sedentarismo, né? A pessoa que fica muito sedentária, ela tende a ganhar peso. A gente pode modificar isso muito bem, né, no caso do diabetes, com atividade física, né, independe de qual atividade, aquela que ela mais gosta, academia, por exemplo, exercícios aeróbicos, anaeróbicos, usar suplementação. Então, tudo isso o diabético pode fazer. Dietas inadequadas também são os maus hábitos. É uma dieta muito rica em carboidratos simples, em gorduras, muitas frituras, né? Gordura trans, que é super prejudicial. Então, tudo isso pode levar, a longo prazo, a pessoa a desenvolver um diabetes. O estresse também está envolvido. Através dessas atividades físicas, a gente pode diminuir esse estresse e mais as coisas que você gosta de lazer para evitar um estresse. Com relação à obesidade, na medida que a pessoa for ganhando peso,
o que vai acontecer, igual nós explicamos no início? O receptor vai sendo mais modificado de forma que essa insulina não consiga encaixar nesse receptor. Então, quanto mais peso você ganha, mais resistência da insulina ao receptor. E como nós vimos anteriormente, esse aumento de peso não é só pelo lado genético, é pelo lado comportamental. Uma consequência que eu acho importante, que acontece muito com diabetes tipo 2, é a aterosclerose. Vocês imaginam uma artéria onde o fluxo sanguíneo passa naturalmente, sem nenhum problema. E a outra artéria, ela está cheia de ateromas, né? Placas de gordura. Na medida que essa artéria por dentro, ela vai sendo obstruída por essas placas, vai diminuir muito a passagem de sangue para alimentar aquele órgão por onde ela passa. E aí pode, por exemplo, dar um infarto do miocárdio. Ou, muitas vezes, acontece dessa placa, ela deslocar, né, ela soltar uma parte dela e ela viajar pela corrente sanguínea e parar numa artéria mais fina, mais estreita, e vai obstruir a passagem de sangue para aquele local. Um exemplo é uma artéria renal, ou seja, a pessoa vai ter infarto do rim. Outra consequência também é a hipertensão. Por que ocorre hipertensão? Um dos mecanismos é que a insulina, por ela não ter o receptor para ela encaixar, o que vai acontecer? Ela vai aumentar muito no sangue. E quando ela aumenta muito no sangue, ela também pode levar à pressão arterial. E a glicose, ela também não entra, né? Aquele mecanismo todinho não vai acontecer. E uma coisa que eu acho importante é o seguinte: quando você vai ao médico, ele te pediu a glicose e tal, você levou, deu 78 miligramas. Passa uns 7 meses, 10 meses, você leva, deu 86. Você não fala nada, o médico também não. Passa um ano e meio, está 95. Aí eu acredito que é uma hora de você preocupar. Nem sempre o médico vai conseguir acompanhar paciente por paciente. Então a gente mesmo que tem de auto-observar, né? Porque senão você rapidinho você pode passar para 102, 103 e neste caso você já entra como pré-diabético. Então você tem que se ajudar, observar essas coisas para evitar coisas piores. Quando a glicose também aumenta muito, nós comentamos da outra vez, o sorbitol também aumenta muito e ele é tóxico para o organismo, depois eu vou falar. E com relação ao tratamento, o profissional que estiver acompanhando o diabético, ele tem que observar se ele está tendo ou não aceitação dessa dieta. Porque senão fica muito difícil, né? Fica cansativo você fazer uma dieta que você não se sente bem. Então deve haver uma comunicação entre o paciente e o profissional. No caso da dieta, é feito um levantamento do gasto energético total do paciente e em cima disso o nutricionista vai fazer o valor calórico total dessa dieta. Normalmente sempre abaixo do gasto total, porque essa pessoa precisa de perder peso, se for um caso de diabetes com excesso de peso. E sempre diminuindo e diminuindo gradualmente, né? De forma que perca 3 quilos, 4 quilos num mês, mais 3, 4 quilos no outro mês. Bem diferente do que a gente ouve, aquelas dietas milagrosas que você perde 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos em um mês, 2 meses. Então, para a gente isso não é válido, né? Você, além de ser muito cansativo fazer esse tipo de dieta, muito risco que você tem, você ainda pode ganhar mais do que você tinha. Então, deve-se tomar muito esse cuidado. Existe também
a dieta com a atividade física. Se o diabético ele conseguir fazer uma boa dieta e atividade física, ele consegue controlar os níveis de glicose no sangue. Mas se por um motivo ou outro ele não conseguir, o médico vai entrar com, além da dieta, atividade física, vai entrar com hipoglicemiante, que é o comprimido oral para baixar a glicose. Uma coisa que acontece muito é quando entra nesse nível, né, com hipoglicemiante, os pacientes eles começam a abandonar o tratamento porque a glicose dele ficou controlada. E o que acontece? Você acaba voltando pior do que você estava. Então, não pare o tratamento. Esse tratamento é para sempre, deve ser observado, senão volta pior. E no caso dos 3 aí não adiantarem, o médico vai acabar entrando com a insulina também, além do hipoglicemiante. Por isso, observar bem, porque a tendência não é melhorar. Uma outra curiosidade, aqui é mais curiosidade, o diabetes tem cura? Já escutei o pessoal falando assim, ó, eu curo o diabetes. O outro ali também cura diabetes. O diabetes ele não tem cura, né? Ele pode ser controlado, mas curado ele não cura. Uma vez diabético, sempre diabético. Então não existe cura para diabetes. E qual tipo de diabetes é o pior? Tipo 1, tipo 2 ou gestacional? O pior é aquela pessoa que não consegue colocar a glicose em níveis normais. Se ele não consegue, ele fica sempre na hiperglicemia, as consequências disso vai ser piores do que qualquer um outro. Então, independe de ser 1 ou 2, o problema é a hiperglicemia constante. E como que age os hipoglicemiantes, né, que são esses comprimidos que vão diminuir a glicose no sangue. Um desses hipoglicemiantes é super interessante, que nós falamos sobre as células beta do pâncreas. Então, essas células beta no tipo 2 continua secretando, né, produzindo insulina, mas ela não consegue ser liberada. Então tem hipoglicemiante que vai lá nessa região da célula beta e faz com que insulina seja liberada. Um outro tipo, em outro lado completamente diferente, tem a glicose, igual nós sempre falamos aqui, que a glicose é absorvida do intestino e cai na corrente sanguínea. Onde entra o hipoglicemiante? Ele entra obstruindo a saída da glicose do intestino para a corrente sanguínea. Então, é obstruído, a glicose fica retida e sempre tem um prejuízo. Vai ter flatulência, vai ter fermentação e cólicas intestinais e abdominais. Mas existem vários tipos de hipoglicemiante. A gente também deve, nas orientações nutricionais, diminuir ou evitar bebidas alcoólicas. Por vários motivos. É lógico também, todo mundo quer ter seu final de semana, sua cervejinha, seu churrasco, é lógico. Mas eu vejo como evitar, diminuir. Então, no caso do diabetes tipo 2, medicamento, ele toma hipoglicemiantes. Até que ponto que esse álcool interage com esse hipoglicemiante? Normalmente, quem está com diabetes tipo 2 tem problema de pressão alta e o medicamento que está tomando. Dislipidemia, que é uma disfunção dos lipídios, das gorduras no sangue. Aterosclerose, não é sentença de morte não, tá, gente? Mas é uma preocupação que a gente deve ter. As calorias, por exemplo. 1 grama de álcool tem 7 calorias. Tem mais do que carboidrato, do que lipídio. Então, se você está bebendo, comendo churrasco, a tendência é você ganhar peso, né? Aumenta os triglicerídeos e a glicemia também, ela vai lá em cima.
né? Quando você começa a beber, aumenta a sua glicemia. E de rebote você pode cair na hipoglicemia. Então esses cuidados deve ter, né? Vocês devem ter. E também sempre pedindo orientação de um profissional para esses momentos que vocês forem fazer, para ter mais segurança. Tomar cuidado, a gente sempre sabe, das gorduras saturadas, das gorduras trans, a gente até tá repetindo isso aí, mas é porque realmente é muito prejudicial. Se usar frituras, ao invés de frituras, outros tipos de preparos que não as frituras. O sal, por causa da pressão arterial, deve ser evitado. Tem hoje que eu trabalho um pouco diferente. Você tem lá o sal diet. O sal diet você vai ter uns 90% com redução de sódio. Mas e aí? Você vai salgar o seu alimento, a sua salada, e quando você vai salgar, você não vai sentir gosto nenhum. Aí você vai colocar 90 vezes mais, ou 9 vezes mais, né? Então vai ficar elas por elas. Se você pegar o sal light, você vai pegar 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio. Se você dobrar a quantidade, vai estar elas por elas também. Então, o ideal é você utilizar condimentos, limão, vinagre, qualquer outra substância que dê um sabor diferente e mais gostoso. Porque se for colocar o sal dessa forma, você não vai conseguir, no caso, melhorar a pressão arterial, né? Você vai ter que aumentar medicamento. Com relação ao açúcar, hoje em dia tem muito essa açúcar mascavo, demerara, tudo bem, elas têm bastante nutrientes, umas têm mais do que a outra, mas no nosso caso, no caso do diabetes, isso importa pouco. O que importa é que a quantidade de caloria de uma e da outra é a mesma coisa. Existe uma que aproxima mais, que é açúcar light, que é 50% de açúcar e 50% de adoçante. Mas, para o diabético, o mais recomendável é o adoçante. Não à base de sorbitol, que nós vimos em vários vídeos, mas a base de sucralose, ciclamato de sódio, sacarina sódica, essas são, ou esses, né, são os preferíveis. Uma grande estratégia para perder peso é você fazer um prato de salada que não tem caloria praticamente nenhuma e colocar vinagre de novo, colocar limão, condimentos e comer uma boa parte dessa salada. Depois você coloca os outros preparos e vai comendo o alimento junto com a salada também. Isso ajuda muito a você, porque te dá uma saciedade, fazendo com que você coma menos dos outros alimentos. Por que você não colocar azeite? Porque o azeite, qualquer 12, 13, 15 ml de azeite, você ganha de 120, 130, 140 calorias. E no caso nosso aqui, no caso do diabético, a gente quer que ele perca o peso, né? Então, ele deve evitar o azeite, apesar que é uma gordura de alta qualidade, assim como esses frutos, nozes, avelãs, castanhas, abacate, é de altíssima qualidade, mas o que a gente deve observar é assim, a quantidade que você come, porque senão você ganha mais peso. Quando a gente elabora uma dieta, a gente coloca de 25 a 30% de gordura, de um modo geral, 25 a 30% de lipídio. Eles são fundamentais no nosso organismo. Para vocês terem uma ideia, todas as células do nosso organismo, ou quase todas, elas possuem lipídio, né, gordura na membrana da célula. Para você produzir os hormônios sexuais masculino e feminino,
o precursor é o colesterol. Quem que é o precursor da bile, que trabalha muito bem com o pâncreas, é o colesterol. Ou seja, nós precisamos muito dessas gorduras. A saturada também a gente precisa, né? Essas que eu falei agora é poliinsaturada. Então, nós precisamos. O que devemos observar é a quantidade do uso de cada uma. Outra importância é fruta ou suco. Qual que é mais importante? Então, a fruta, ela contém as fibras, né, que por um lado diminui a glicemia, no caso do diabetes, e ao mesmo tempo tem as fibras insolúveis que aumentam o trânsito intestinal, aumentando o bolo fecal. Isso acontece de um modo geral com as frutas, em várias frutas. Mas no caso do suco, você dispersa essas fibras, você não consegue absorver essas fibras e o seu índice glicêmico aumenta muito, de forma que a glicose entra rapidamente na corrente sanguínea. Então, neste caso do diabético tipo 2, é preferível a fruta ao suco. É muito importante preocupar com a alimentação antes de dormir, né? Você fazer a ceia. Mesmo você fazendo de uma maneira correta, mas trocando os grupos de alimentos, você ainda corre um risco de ter um efeito somoge. Então, ainda mais se você deixar de fazer a ceia. Você pode ter um efeito somoge, que é aquela diminuição da glicose, né? Depois você vai aumentar a glicose de novo, o próprio organismo vai fazer isso. Ou seja, não é interessante. E alimentar de 3 em 3 horas depende muito da sua necessidade naquele horário. Mas lembrando que você não deve aplicar insulina naquele horário que você vai alimentar, que o pico de ação vai ocorrer naquele horário. Então você deve evitar isso. E com relação à circunferência, para a gente observar se a gente tem algum risco de doença cardiovascular, nós temos uma maneira simples de observar. É medir a circunferência da cintura dividido pela circunferência do quadril. Se der igual ou maior que 0,90 para os homens e maior ou igual a 0,88 para as mulheres, você corre um risco de ter doença metabólica, que seria dislipidemia, né, o descontrole das gorduras, a pressão arterial, aterosclerose, obesidade, diabetes tipo 2. Então sempre é bom você também observar se essa relação entre a cintura e o quadril está aumentando, porque se tiver, é uma observação que você deve fazer e procurar ajuda médica também. Uma outra gordura que é muito falada é a gordura trans. A gente consegue, ou a indústria consegue a gordura trans através de um óleo vegetal hidrogenado comum e é injetado hidrogênio nesse óleo. Ele fica pastoso, como exemplo uma margarina, e é utilizado em vários tipos de alimentos. Você olhar o rótulo, composição nutricional dos alimentos, você vai ver carboidrato, tantos por cento, proteína, lipídio, e mais embaixo você vai ver gordura trans, 0%. Mas se você olhar nos ingredientes, você vai ver que tem lá gordura hidrogenada, que é a gordura trans. Eles não colocam, escondem, mas colocam dessa forma. Uma outra coisa importante é que a gordura saturada, ela diminui o bom colesterol, aumenta o ruim colesterol, aumenta o colesterol total e aumenta os triglicérides. Claro que é difícil a gente conseguir saber quais alimentos que têm ou não a gordura trans, através dos ingredientes. Mas sempre que possível, observem isso, porque quanto mais a gente puder
evitar a gordura trans, melhor para a nossa saúde. Um dos alimentos que eu vou dar exemplo, biscoito recheado, pipoca de micro-ondas, macarrão instantâneo, bolo de confeitaria, todos esses aí comprovadamente têm muita gordura trans. E outros que vocês vão descobrindo ao longo do tempo. Encerro mais um vídeo. O próximo tema nós vamos abordar sobre alimentação por sonda. Quem ainda não inscreveu no meu canal, que inscreva. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.